O nosso curso preparatório para a sua prova do IBFC chega agora à sua unidade 3. E você está vendo pela figurinha que a unidade 3 tem aí vários sinais de pontuação. Então, como eu fiz com a unidade 1 e como eu fiz com a unidade 2, o mesmo procedimento vem agora. Aí na sua tela, você está vendo aí um texto chamado Entre a Rua, Este Quarto e o Ser, que é um texto tirado de uma prova da banca IBFC, e eu peguei frases desse texto, e peguei dentro dessas frases algumas coisas que vão nos permitir falar de pontuação. Por exemplo, nesse trecho aí, recebo amanhã de pé. Consciente da minha insônia e madrugada, eu estou à beira das 6 horas. E eu marquei uma coisa em vermelho, consciente da minha insônia e madrugada, e logo depois de madrugada tem uma vírgula. Então vamos lá. Quando a gente fala de pontuação, quando o assunto é a pontuação, o máximo que a gente pode ter uma pretensão é de ter noções de pontuação. O cara não pode achar que ele sabe tudo de pontuação, porque não é verdade. Até porque a gente acostuma a pensar em pontuação como apenas uma pausa. Tudo bem, pontuação é uma pausa. Mas a gente aprende na escola que pontuação se limita a quando você para respirar. Se você respirou, você coloca uma vírgula. Se a respiração demorou um pouco mais, é um ponto final. E é claro que isso não existe. Não é porque você respirou que você coloca uma vírgula. A questão da pontuação, ela é associada a uma coisa que a gente define como sendo ordem frasal. Ou melhor dizendo, a ordem direta frasal. Toda frase da língua, ela tem uma certa sequência. Então, a sequência é a seguinte. Teoricamente, uma frase deveria começar com um sujeito. O sujeito deveria ser o responsável, como ele é, pela flexão do verbo. E tem muita frase que pode parar por aqui. Por exemplo, as pessoas desistiram. O aluno passou. Mas existem verbos que precisam de complemento. Todos querem o sucesso. Eu preciso de você. Ela ficou triste. Nós estávamos na porta de casa. Então, depois do verbo, é que vem os outros termos. Não importa se esse outro termo chama objeto direto, chama objeto indireto, chama adjunto adverbial, chama predicativo do sujeito. Então, pessoal, pelo amor de Deus, que eu não sei nada disso. Calma. Nós vamos chegar a esse ponto da matéria, não é por enquanto. É que essa ordem é chamada por alguns de ordem SVO. Sujeito, verbo e outros termos. E nesta ordem, respirou você ou não, você não coloca vírgula. Se a frase começou com o sujeito, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula. Entre o verbo e o que completa o sentido da frase, não pode ter vírgula. Então, se eu coloco assim, todos os candidatos aprovados na primeira fase do concurso, olha que tamanho de sujeito. Todos os candidatos aprovados na primeira frase, o concurso, farão. Olha o verbo. A segunda etapa, olha o complemento do verbo. No domingo, olha a informação de quando eles farão. Então, nessa ordem, eu tenho primeiro o sujeito, depois o verbo. Farão o quê? A segunda etapa é o complemento do verbo. Quando? No domingo. Então, eu tenho o sujeito,
o verbo e os outros termos. Por isso que eu não coloquei a vírgula. Vamos lá na tela? O que está colocado aí, né? Consciente da minha insônia madrugada, eu estou à beira das 6 horas. O estou é o verbo estar. O sujeito de estou sou eu. Eu é que estou. E antes do estou, tem esse termo que o autor do texto colocou aí e que eu coloquei em vermelho. Então vamos lá. Primeiro caso de uso de vírgula. Você tem a ordem direta, mas algumas vezes você tem algo que a gente define como um termo deslocado. O que significa um termo deslocado? É um termo que está fora do lugar. O termo deslocado é aquele termo que se coloca antes do sujeito. Se o sujeito tem que ser o elemento número 1 da frase, tudo que eu coloco antes do sujeito está anteposto ao sujeito. Está posto antes do sujeito. Consequentemente, o que vai acontecer? Ao dizer assim, hoje, os planos de saúde são imprescindíveis. Quando eu coloco isso aqui, hoje os planos de saúde são imprescindíveis, eu tenho o verbo aqui que é são. É uma forma do verbo ser no plural. E esse verbo ser está no plural porque o sujeito é plural. Os planos de saúde. Só que essa frase não começou com o sujeito. Ela começou com a palavra hoje, que é o que eu estou chamando aqui de um termo deslocado. Um termo que está fora do lugar. Logo, este é o primeiro caso de uso de vírgula. Então, eu vou usar uma vírgula porque eu tenho um termo anteposto ao sujeito. Por exemplo, durante todo o mês de fevereiro, os blocos ensaiaram para o desfile. Durante todo o mês de fevereiro, os blocos ensaiaram para o desfile. Ensaiaram é um verbo. Um verbo ensaiar que está no plural, não está escrito ensaiou. E o verbo está no plural porque o sujeito é plural, os blocos. Só que aqui nós não temos de novo a ordem direta. Eu não comecei com o sujeito. Antes do sujeito, eu coloquei isso aqui, ó, durante todo o mês de fevereiro, que é um termo deslocado. Então, olha o que aconteceu. Vírgula. Se você, quando for fazer uma redação, tomar cuidado com isso, vai ser uma ótima para você. Até porque a gente normalmente, quando escreve, até para encher linguiça, para preencher todas as linhas, é muito comum que a gente não comece a frase com o sujeito. Que a gente use alguma coisa. Então vai lá na tela. Quando você está vendo aí, o sujeito sou eu. Consciente da minha insônia madrugada é um termo deslocado. Mais uma vez eu vou te falar, quando eu te disse no tema 1, que é importante que você imprima o PDF, é porque aí você tendo o PDF impresso, você pode circular essa vírgula depois de madrugada e colocar assim, separa um termo deslocado. Ou separa um termo anteposto ao sujeito. Tá bom, na vida real, se você souber isso aqui, você está garantido. Mas nas questões de múltipla escolha, vem um problema. Essa vírgula depois de hoje, se eu retirar, eu não vou alterar o sentido da frase. Essa vírgula depois de fevereiro, se eu retirar, eu não vou mudar o sentido da frase. Mas,
não mudando o sentido, também eu não prejudico a correção gramatical. Mas, não mudando o sentido, eu prejudico. Aí sujou. A vírgula depois de hoje é uma vírgula facultativa. E a vírgula depois de durante todo o mês de fevereiro é uma vírgula obrigatória. Isso é que é o ruim na múltipla escolha. Vai lá na tela. Essa vírgula depois de madrugada é uma vírgula obrigatória. Se você imprimiu o seu arquivo, coloque vírgula que separa termo deslocado, obrigatória. Então, o que que determina isso aí? O que determina isso aí é o seguinte. Então, quando você tem o chamado termo deslocado, isto é, um termo que está anteposto ao sujeito, você pode ter uma vírgula facultativa, que se você usar, você acerta, e se você usar, você não acerta. Ó, você acerta também. A vírgula facultativa, ela isola termos de pequena extensão. Eu não gosto dessa definição que as gramáticas dão. Porque a noção de grande e pequeno é uma noção relativa. Quando eu falo assim, eu, pela minha função, recebo um pequeno salário. O que é um pequeno salário? Eu vou dizer, o pequeno salário que eu recebo é de R$ 6.500. Hã? Para muita gente, isso é um salário exorbitante. É um salário que a maioria das pessoas não ganha. Então, o que é pequeno para mim pode ser grande para você. Tá? Então, na verdade, um termo de pequena extensão. Eu usei a palavra hoje, os planos de saúde. Hoje é uma palavra só. Agora, quando eu coloco a vírgula obrigatória durante todo o mês de fevereiro, é grande o termo. Então, a vírgula obrigatória, segundo a gramática, isola termos de grande extensão. E aí eu torno a dizer para vocês que é relativo. Nossa, seu filho está grande mesmo, hein? Às vezes a pessoa está achando que o filho está grande, mas ele está comparando com a imagem do menino que ele viu outro dia e ele não viu que aquela altura é normal, é comum para o menino que está com 14 anos. Você acha que você calça um número de sapato que mostra que seu pé é grande ou é pequeno? O que é grande e o que é pequeno? Depende da sua estatura. Não existe um número padrão. Claro, se você tiver 1,50 m e calçar 44, você é uma pessoa desproporcional. Também você não pode ser igual a minha prima, que tem 1,72 m e calça 33. Ela vive caindo na rua. Mas, enfim, é relativo. A gente precisa de coisa concreta. Vai na tela. Olha só. Consciente da minha insônia madrugada, consciente 1, dá 2, minha 3, insônia 4, madrugada 5. Vem cá. Eu não tenho dúvida que 5 termos durante todo o mês de fevereiro tem 6. É de grande extensão. Hoje, ontem, amanhã, aqui, ali, uma palavra só, é de pequena extensão. O grande problema das bancas não é quando o termo tem uma palavra, não é quando o termo tem 6 palavras. Não é quando o termo tem 2 palavras, ou não é quando o termo tem 9 palavras. O problema é o 3. Para alguns gramáticos, a vírgula é obrigatória a partir de 3 elementos, na semana passada. E para outros gramáticos, 3 ainda faz parte do facultativo. De 4 para cima é obrigatório. Né? E de 2, 1 e 2 é facultativo. O problema é o 3. Então nós temos que olhar a jurisprudência da banca. O que o IBFC considera pequena extensão? Até 3 palavras. E o que o IBFC considera de grande extensão? A partir de 4 palavras. Então, eu digo a vocês mais uma vez,
Quem dera que nós precisássemos saber gramática só para usar. Porque se a gente precisar saber gramática só para usar, se eu fosse você, eu escreveria qualquer coisa, independentemente de ter uma, duas, três, ou N palavras. Se essa coisa não for o sujeito da oração, você já coloca uma vírgula. Porque se às vezes eu devo usar e outras vezes eu posso, o melhor é que a gente sempre use quando a gente utilizar termos que são deslocados. Tá certo? Muito bem. Vamos à tela e vamos olhar aí o segundo trecho do texto. Presinto o dia longo, vírgula, que vai arrastar esse corpo que sequer se esticou. Então nós temos uma vírgula aí, né? E essa vírgula não está separando um termo anteposto, porque o que não é o sujeito. Então vamos lá. Aquilo que eu mostrei para vocês tinha um verbo, um sujeito e uma coisa antes do sujeito. Agora, olha aí na tela. Você está vendo que presinto é uma forma do verbo pressentir e vai arrastar é outra expressão verbal. Todo enunciado que tem um verbo se chama oração. Então, se eu tenho um enunciado e ao longo dele eu encontro 4 verbos, eu tenho 4 orações. Então, nós estamos aí diante de um período composto. Então, vamos colocar que período composto é aquele período formado por 2 ou mais orações. Tá. Quando eu falo que período composto é formado por 2 ou mais orações, eu vou acrescentar aqui o que eu te falei. Orações são enunciados que têm verbo. Então, quando eu digo assim, boa tarde a todos vocês, isso não é uma oração porque não tem verbo, é só uma frase. Boa tarde a todos vocês. Agora, quando eu digo assim, começarei hoje um novo tema, aí é oração, porque tem um verbo começar. Então, dentro do período composto, existe uma regra geral. Se eu estou colocando que existe uma regra geral, é porque também existe uma regra específica. Por exemplo, o ator saiu de cena porque estava mal. Esse é um período composto? É. Por quantas orações? 2. Uma que tem o verbo sair e outra que tem o verbo estar. Então, essa vírgula que aqui está é uma vírgula que separa orações. Então, para que serve a vírgula? Para isolar um termo anteposto ao sujeito, isto é, para isolar um termo deslocado, ou para separar 2 orações. Por exemplo, quando eu digo assim, quando você saiu, o diretor entrou. Esse é um período composto? Sim. Por 2 orações. Por que 2 orações? Tem o verbo sair e tem o verbo entrar. Logo, eu tenho aqui uma vírgula que cumpre o segundo papel da vírgula. Separa orações. Então, qual é o papel da vírgula? O papel da vírgula é separar orações. Vai lá na tela. Se eu tenho o precinto e se eu tenho o vai arrastar, essa vírgula está separando 2 orações. Você que baixou o PDF vai escrever o quê? Vírgula separando orações do período composto. Aí não é um termo não é um termo anteposto. É um termo, uma vírgula que separa 2 orações. O problema é que, de novo, a gente tem
duas condições. Essa primeira vírgula que eu coloquei aqui, separando essas orações, é uma vírgula que pode existir ou não. Ela é uma vírgula facultativa. Essa segunda vírgula que eu separei essas duas orações, por sua vez, é uma vírgula obrigatória. Ah, pessoal, mas aí já complicou. Não, não complicou não. Quando você for escrever o seu texto, ao dividir as orações, você percebeu que tem mais de uma, separe as orações com vírgula. Combinado? O motivo eu te falo no início da aula 2. Até já.